na frente nosso irmão presbítero Leonardo, que vai trazer a mensagem da parte de Deus para nós. Está orando por ele, irmão? Pedi para o nosso irmão Tiago Leonardo que está orando pela vida do nosso presbítero. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. É a primeira vez que eu venho aqui, sempre encontro boa parte dos irmãos lá na sede, ou às vezes nos eventos da igreja. Então, sempre foi uma boa oportunidade para conhecer aqui a congregação. Eu agradeço aos irmãos pela recepção. Os irmãos estão me ouvindo bem, está tudo certo. Eu queria falar com os irmãos aqui uma palavra abençoada aqui no Salmo 127. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, Salmo 127. É um salmo que eu gosto muito, uma palavra de bênção aqui para nós essa noite. E hoje nós vamos destrinchar esse salmo. Vamos ver aqui o que o Senhor quer falar para nós, versículo a versículo desse salmo. Todos encontraram? Amém. Então vamos lá. Salmo 127. Ele é um cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, irmãos? Esse salmo aqui, como eu estava dizendo, é um salmo de bênçãos e ele tem uma receita para nós termos uma vida abençoada no Senhor. Só que ele tem um porém aqui. Porém, esse salmo ele confronta um pouco, muitas vezes, a nossa visão mundanizada. Ele às vezes nos deixa numa situação difícil aqui. E eu vou destrinchar com os irmãos esse salmo. Mas antes da gente chegar no salmo, só para vocês entenderem o contexto dele. Se vocês verem o título, aliás, ele tem dois títulos, né? Tem um título que foi colocado normalmente pelos tradutores da Bíblia, que organiza, que no meu está escrito aqui: todo bem procede de Deus. Esse é um título que foi colocado na tradução. Mas tem o título dele original, que é o que vem logo abaixo, o Cântico de Romagem de Salomão. Nós estamos lendo um texto aqui que tem mais ou menos 3.000 anos de idade, ou 2.800 anos. É um texto bem antigo, e aqui fala que é de Salomão. Pelo que eu estava lendo, alguns falam que foi um salmo de Davi para Salomão, outros só de Salomão, e que o contexto ele faz um certo sentido. Vocês percebem que ele fala de edificar a casa, de proteger a cidade. Se a gente for entrar bem ali na mente de Salomão, ele como rei, talvez ele tinha a responsabilidade de construir um templo,
ou seja, a casa de Deus, também manter o palácio e zelar pela cidade de Jerusalém, ou seja, vigiar a cidade ali dos inimigos. Então, ele estava escrevendo sobre algo que ele vivia, ou que ele conhecia bem. Esse era o contexto de Salomão. Mas aí, a pergunta que fica para nós é: eu entendi, esse é um salmo de 2.800 anos, faz parte lá do contexto lá do rei Davi, do rei Salomão, mas o que esse salmo se aplica para nós hoje? E por que ele é um salmo que ele fala de muitas bênçãos de Deus para nós aqui? E por que ele nos confronta muitas vezes? Se é um salmo que só fala de bênção, então onde que ele nos confronta aqui? Esse é o ponto que a gente vai ver versículo a versículo. O salmista ele coloca aqui mais ou menos 4 temas para a gente explorar. O primeiro, ele fala da edificação da casa, depois ele fala da vigilância da sentinela, de vigiar a cidade aqui, ele fala do trabalho e ele fala da família. Olha só, casa, a segurança, o trabalho e a família, está tudo nesse salmo. E aí ele começa aqui no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Então nós vamos parar aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que a edificam. Os irmãos podem levar esse salmo para 2 sentidos, e os 2 são válidos, um mais material e outro mais espiritual. No material, o que ele está dizendo? Bom, se Deus não construir a casa por você, o seu trabalho é em vão. E é engraçado que daí, quando a gente encontra os irmãos, meio evangélico, não sei se acontece aqui, mas às vezes acontece em algumas igrejas. O irmão ele faz alguma coisa sem consultar Deus, aí ele entrou na prova, aí ele vai orar a Deus, né? Não sei se acontece aqui, mas tem alguns lugares que acontece. Só que, se vocês olharem para esse versículo, o salmista ele fala ao contrário. Deus ele tem que edificar a casa. Então, vou usar um exemplo mais real, que muitas vezes a gente encontra isso. O irmão que casa, ou a irmã, que casa com uma pessoa que não é cristã, que não é salva no Senhor. Aí casou, e aí ele passa por uma tribulação no casamento. E aí ele vem pedir ajuda. Tem que pedir ajuda mesmo, porque Deus é misericordioso e ele dá um escape. Só que qual que é o problema? Era melhor ele ter orado antes e pedido sabedoria para o Senhor. Ou lá o Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E esse salmo aqui, esse início do salmo, na verdade, ele fala da construção, da edificação da casa. De fato, sim, a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar nos nossos planos. E aqui um ensinamento prático para nós, para a vida abençoada, para a nossa casa ficar sempre de pé, é que em todos os nossos projetos nós precisamos orar ao Senhor. O Senhor ele tem que fazer parte da construção desse projeto, e não fazer e depois consultar. Agora eu fiz, aí você vai passar um monte de tribulação. Tem alguns casos que você só tem uma perda financeira, aí você perdeu o dinheiro, sacode a poeira e vai trabalhar mais um pouco para recuperar o dinheiro. Mas e quando a pessoa casa com uma pessoa ímpia, por exemplo, casou, já está casado, agora você tem que orar para o Senhor e converter a pessoa. E todos os irmãos a gente conhece aqui, estão aí 20 anos casados com uma pessoa que não é cristã e está lá, a filha passa a luta em casa, mas se só tivesse obedecido ao Senhor lá atrás, orado um pouquinho mais a Deus ali, eu tive um pouco mais de paciência na bênção, na fé ali, poderia estar melhor hoje. Então, esse é o ponto aqui, que o primeiro ensinamento que o Senhor nos dá para ter uma vida abençoada. Todos os nossos projetos, mudança de emprego, quero mudar de emprego, Senhor, e aí? Ora, Deus espera uma resposta do Senhor. Esse é o segredo da bênção. Então, quando ele fala aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam, é que se o Senhor não fizer parte do teu projeto, é uma obra da carne. O seu projeto pode ruir porque o Senhor não está nele. Essa é a primeira lição que o salmista ele nos dá aqui.
O segundo ponto desse mesmo versículo, que ele fala da sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E de novo, cai no mesmo caso aqui. Veja só, toda segurança, a Bíblia fala que Deus manda os anjos acamparem ao nosso redor para nos livrarem. Então a gente tem que ter uma vida prudente no Senhor. Mas se vocês perceberem, ele fala assim, ó, que se Deus ele não estiver junto com você, a sentinela vigia em vão. Deus não está falando que você pode se arriscar sem a sentinela. A sentinela está lá, a sentinela está vigiando. Só que ela tem que ter a bênção de Deus junto, tem que buscar o Senhor para proteger a cidade. E eu fico imaginando, nesse caso ali, se Deus, quantos livramentos Deus nos dá sem que a gente perceba. Acho que cada irmão aqui pode contar uma série de testemunhos. Quando o carro quebrou, Deus livrou, mandou alguém para ajudar você no meio do nada. Deus ele sempre nos ajuda, mas o nosso coração e a nossa disposição sempre tem que estar com o Senhor. E agora uma questão aqui também que eu coloco em relação a edificar a casa e vigiar a cidade. Será que isso pode ser também aplicado? Eu estou falando muito do sentido físico das nossas questões pessoais, dos nossos projetos pessoais, e em relação à casa de Deus, em relação à casa de Deus também, em relação à vida espiritual também. Eu até um tempo atrás estava vendo um pastor, eu não vou contar o nome, mas se os irmãos procurarem, meus irmãos vão ver. Um pastor famoso, eu até estava compartilhando a história dele com os irmãos. E ele tinha uma igreja muito grande. E aí ele começou a pregar algumas coisas um pouco fora da Bíblia, começou a ser um pouco mais condescendente com o pecado ali na congregação, começou a adotar algumas bandeiras que o mundo tem pregado hoje em dia. Aí ele percebeu que a igreja dele deu uma esvaziada, de 2.000 e tantos membros foi para 800. 800 é bastante, mas ele tinha uma estrutura para 2.500 membros, alguma coisa assim. E aí ele começou a reclamar que começou a faltar verba, estava faltando dinheiro. Ele começou a chamar os irmãos que alguns irmãos são preconceituosos. Poxa, mas pessoal, você começou a abandonar a sã doutrina, começou a tentar umas coisas, e olha que tem assim, ainda deu sorte que ficaram 800, ou seja, tem 800 que estão sendo enganados e querem ser enganados, porque 2.000 caíram fora. São pessoas que não vigiam, abraçam questões mundanas, e aí essa casa provavelmente vai ruir. E aqueles irmãos ali, ou aquelas pessoas que estão congregando naquela igreja, provavelmente vão ter uma vida espiritual muito mais fraca. Então, de novo, aqui ensinamento para nós. Nossos planos sempre têm que estar nas mãos do Senhor, e sempre nós temos que ser vigiantes, mas ainda assim confiar sempre a nossa segurança no Senhor. E é dessa forma que Deus nos protege e nos guarda. Outro ponto para compartilhar com os irmãos aqui no versículo 2. Esse aqui é um versículo mais duro. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse ponto é o seguinte: o trabalho árduo, muitas vezes nós trabalhamos, nós temos um trabalho duro ali, mas o nosso propósito aqui não é muito ligado ao Senhor. Às vezes é algo mais pessoal, ou porque a pessoa quer enriquecer e quer esquecer do Senhor. Muitas vezes as nossas motivações ali, elas são humanas, e com isso a gente começa a deixar a melhor parte de lado. E a Bíblia tem um exemplo muito clássico disso daí, que é a história lá de Marta e Maria, mas que os irmãos conhecem bem essa passagem, mas que Marta era muito mais focada ali, não, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho. E aí ela começou a brigar com a irmã, porque a irmã não estava ajudando. Só que Jesus Cristo estava na frente dela, querendo ensinar, e ela estava focada em outras coisas.
Ela estava no trabalho duro ali e se deixando a melhor parte de lado. E o que esse versículo ele diz, vejam só, ele não está querendo dizer que você não deva, se você tem uma situação mais difícil ou precisa trabalhar mais, ele não está dizendo que você tem que largar o seu trabalho. Tem gente que acontece isso na igreja, né? O irmão fala, não, tem um chamado, né? Daí larga tudo e o cara não está afim de trabalhar. Não é isso. O ponto que ele quer dizer é que nós temos que trabalhar com sabedoria, mas não deixar as coisas de Deus de lado, não deixar as coisas que são mais importantes de lado. Porque quando nós temos o nosso coração no Senhor, Deus, mesmo enquanto a gente dorme, a gente recebe as nossas bênçãos. É isso que ele está dizendo aqui, e esse é um ponto que é importante. A gente tem que se esforçar nas nossas vidas para conquistar as coisas, mas nunca deixando as coisas de Deus de lado. E aí eu faço uma provocação aqui. Talvez um de vocês nem me pergunte, olha, mas eu tenho uma vida difícil, tenho que trabalhar de domingo, não consigo prestar culto ao Senhor, só consigo vir na igreja uma vez por mês por causa do meu trabalho, e eu preciso trabalhar, esse é o único trabalho. Como é que eu faço? O irmão está dizendo que eu tenho que largar tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Se realmente a sua vida tem esse contexto, ore ao Senhor, coloca a tua petição ali no altar do Senhor, para que Deus ele venha dar um escape para você, porque é lícito você trabalhar e sustentar a sua família. Aliás, isso faz parte lá da pena lá para Adão, né? Adão caiu, qual que é a pena? Trabalho duro, e a mulher é dores de parto. Então estamos cumprindo a pena da queda. É isso aí. Mas você pode pedir para o Senhor, me ajuda a arranjar um emprego mais perto de casa, alivia o meu fardo, Senhor, porque eu quero poder amparar melhor a minha família espiritualmente. Muitas vezes acontece isso, você trabalha, você coloca o sustento em casa, mas você está desamparando a tua família espiritualmente. Aí vai ter um problema, porque os seus filhos, eles não vão receber o teu ensino, o ensino da palavra do Senhor. Então só Deus é que muda o quadro. Agora, tem uma outra situação também. Tem gente que tem 3 empregos, mas 2 bastaria, por exemplo, para ele sustentar a casa e tal. É porque ele tem alguns objetivos materiais maiores. Você precisa rever isso em prol do reino de Deus e em prol da tua família. Se você deixa a tua família desamparada, vai entrar algum lobo ali e vai atrapalhar a tua família. E é isso que o salmista ele diz aqui, inútil você vai levantar de madrugada e repousar à tarde. Ou seja, você acorda lá 5 horas da manhã e vai dormir 1 da manhã, porque você tem 2 empregos, ou você quer aproveitar ao máximo algumas coisas. Porque na verdade, quando o teu coração está nas coisas do Senhor, você vai trabalhar, você vai ter o seu sono tranquilo, e ainda você vai ser abençoado enquanto dorme. Deus vai trazer bênçãos para você enquanto você dorme. É isso que o salmista fala aqui, literalmente. Olha só, falei para os irmãos, é um salmo de bênção, mas tem alguns pontos aqui para a gente tomar cuidado. Versículo 3: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Aqui tem um outro ponto também, que muitas vezes a visão do mundo ela nos confronta, ou melhor, a visão de Deus confronta a nossa visão, que muitas vezes ela é mundanizada. Nós estamos mundanizados e não sabemos. O que a Bíblia fala? Que a primeira coisa aqui que a herança do Senhor são os filhos. Muitas vezes quando a gente fala herança, a gente pensa muito mais como do ponto de vista de um herdeiro que a gente quer receber. Quem não quer receber um telefonema e falou, você tem uma herança de um parente distante, deixou aí R$1 milhão para você, é um primo de 3º grau, né? A gente quer receber isso aí. Então a gente sempre olha a herança do ponto de vista de quem recebe. Mas aqui tem outro ponto também na herança, que é aquele que quer dar a herança. E
tem coisas que a gente só começa a mudar a visão quando a gente é pai. E quando eu era solteiro, eu não tinha essa percepção. Tinha sido a percepção de receber. Eu quero ter esse primo de terceiro grau que vai me deixar R$1 milhão. Só que quando nós somos pais, muda um pouco a visão e fala assim: poxa, o que eu vou deixar para os meus filhos? A herança, depois você começa a perceber que a herança é muito mais um desejo dos pais em o que eu vou deixar para o meu filho? Qual que é o legado para o meu filho? Ou para os meus filhos? Né? E até depois a gente começa a esbarrar em algumas questões ali com um estado que a gente percebe, por exemplo, as notícias do governo que aumentar o imposto sobre a herança. Eu não quero muito entrar em questões políticas, mas quando nós estamos com a visão daquele que vai deixar a herança, a gente fala assim: poxa, então quer dizer que eu estou trabalhando para deixar algo para os meus filhos e tem alguém querendo morder uma parte disso aí. Aí a gente fica meio chateado, não é verdade? Mas eu trouxe essa questão do ponto de vista do pai, porque é nesse ponto de vista que o salmista coloca aqui, que a herança do Senhor são os filhos. Ou seja, Deus ele quer que você tenha filhos. É isso que esse salmo está dizendo. E que esse presente é do Senhor. E aí, para confirmar isso que eu estou dizendo para vocês, tem a parte de baixo: o fruto do ventre, seu galardão, ou seja, o fruto do ventre, que a mulher tem os filhos, é um presente de Deus. Então muda completamente. Então ter filhos é presente de Deus. É isso que o salmista está dizendo. E aí é um ponto que muitas vezes confronta a nossa visão mundanizada. Porque eu conheci cristãos que não querem ter filhos. Rapaz, como é que você não quer ter filho? A Bíblia fala que isso é uma herança daquela pessoa que quer dar uma herança para você, né? Que é um presente do Senhor. Como é que você quer abrir mão de uma bênção? Não, a bênção do Senhor eu quero todas. Não, mas essa bênção, parte da bênção eu não quero. Então, assim, irmão, você precisa melhorar a sua visão, precisa ler mais a Bíblia, porque a Bíblia diz claramente que isso é bênção do Senhor. Principalmente se você, ou se os seus filhos estão no caminho do Senhor, estão firmes na fé. Você trabalhou para que eles realmente fossem bênçãos do Senhor, ou melhor, que eles fossem firmes nos caminhos do Senhor, que são bênçãos no reino de Deus. É isso que esse versículo está dizendo aqui. E muitas vezes a gente tem uma visão errada do que esse versículo diz. E tem uma outra questão também, que muitas vezes a visão do mundo atrapalha a gente. Eu vou dizer para vocês: o mundo normalmente diz que os filhos eles são fardos e que se for ter, tem que ter um só. E ainda tem justificativas: não, que ter muito filho aumenta o aquecimento global. Hoje tem um monte de histórias assim, na verdade. Não quero muito entrar nesse tema, que aí começa a ficar um pouco polêmico. Mas existe sim um conceito no mundo que ter muitos filhos é visto de forma estranha. Eu até vi o último resultado, há 1 ou 2 semanas, saiu um resultado parcial do censo. O pessoal foi lá na minha casa, não sei se foi na casa de vocês, mas foi lá na minha casa perguntar quantas pessoas moram em casa. É o censo. E aí eles perceberam que a população brasileira teve um crescimento muito abaixo do que eles esperavam. Eles esperavam um crescimento, um certo número X, e ele foi um pouco mais abaixo. Isso no longo prazo vai dar um problema até para o próprio país. Por quê? Porque a economia, quanto mais pessoas existem, mais pessoas estão trabalhando, produzem, a riqueza é compartilhada, isso faz parte. Até o sistema brasileiro de previdência, depois a gente vai falar um pouquinho aqui, também ele é feito, assim, quem recebe a aposentadoria hoje é porque tem pessoas contribuindo no INSS. Ele é um pouco diferente, é um esquema de pirâmide. Precisa entrar mais gente na pirâmide para que eles possam receber. Com menos crianças, esse sistema tende a ficar muito complicado no futuro. E a economia também tende a dar uma esfriada no futuro, já que você vai ter menos pessoas consumindo. Mas essa é uma visão do mundo
que parece que você tem que ter menos filhos e você tem muitos filhos. Isso é algo estranho. E para vocês verem como isso está sendo deturpado, vou dar alguns exemplos de como um monte de várias questões culturais já estão se moldando a isso. Então, por exemplo, eu não sei se aqui, se vocês têm algum animal de estimação, os famosos pets. Eu tenho um gato na casa, e um peixe. Mas tem gente que não tem filhos e tem um animal. E aí a expressão, tem algumas pessoas que até usam tutor, não, você é um tutor, tal, tutor de pet, mas tem gente que usa a expressão pai de pet, você é um pai de pet. Ou seja, por mais que seja engraçado, né, e as pessoas usam, de certa forma, para mim, eu vejo isso uma substituição muito lenta ali, mas dessa questão familiar mesmo, da importância de você ter filhos. Ou seja, você agora vai gastar sua energia criando um cachorro. Então, ou seja, eu sou contra você criar um cachorro. A minha questão aqui é você substituir os seus filhos, a sua família, por um cachorro. Essa é a crítica. Tá? Aliás, um animalzinho faz bem ali na interação com os seus filhos. Só você gasta um pouco de dinheiro, então tem que ter cuidado aí. Não pode inverter as prioridades. Mas isso não deixa de ser uma cultura nova que tem substituído os filhos. Você quer ver um outro exemplo também? Quando existe uma pressão para você ter menos filhos, ou até mesmo leis, por exemplo, como o aborto, também vem na mesma seara, ou seja, ter filhos, ter crianças, pode não ser bom. Né? Tem que ter algumas leis que restringam isso. E também tem uma outra questão que ela é ligada muito mais ao Estado, a maneira como o Estado se organiza. Se a gente voltar alguns séculos, a segurança da família era os filhos. Imagina só, há 200 anos, 150 anos, não tinha INSS, vou usar o termo do Brasil, não tinha INSS. Então, como que o idoso ele garantia o sustento dele? Bom, ele trabalhava lá na propriedade rural dele, ele tinha lá seus 8 filhos. Quando ele não tivesse mais força para trabalhar na terra, os filhos dele já eram adultos. Então, os filhos dele, ali por uma questão de honra, de princípio, iriam dar uma parte dos frutos ali da terra para o pai e para a mãe idosa. É assim que funciona. Ou seja, a própria família era um meio de sustento. Isso eu falei 200 anos, mas dependendo de alguns aqui que vieram do interior, um texto mais humilde do interior, talvez ainda consiga ter lá um avô que vivia nesse contexto, o avô, o pai que vivia nesse contexto. Para quem é mais novo, já é urbano, já perdeu essa ligação. A gente já está acostumado com o modelo natural, né, o nosso meio aqui. Mas antigamente era assim. Então, até o próprio sistema de proteção social, que é bom, mas ele ao mesmo tempo enfraqueceu esses laços, porque de certa forma você consegue sobreviver e ter um amparo na sua velhice sem ter uma família, sem ter filhos que pudessem sustentar no futuro. Então isso faz parte também desse contexto. Até um exemplo que eu dou para os irmãos que aconteceu, acho que há 1 ou 2 anos, um ano talvez, teve a pandemia e teve os auxílios emergenciais, que veio uma hora para ajudar as pessoas. No Brasil não foi tão alto, então o camarada recebeu lá uns 400, 600 reais, na hora que abriu o mercado ele precisou trabalhar, porque aquilo não dava muita coisa. Mas nos Estados Unidos o auxílio foi um pouco maior e muitas pessoas guardaram esse dinheiro e na hora que a economia veio, o cara ficou em casa, porque ele tinha recebido uma graninha boa, e aí as empresas que precisavam de mão de obra para trabalhar, aí não tinha. Então o cara abriu o restaurante dele e está faltando garçom. O outro reabriu a mecânica dele. O meu mecânico ele ganhou lá não sei quantos $1.000 aí de auxílio emergencial. O cara não quer trabalhar. E eu estou precisando de um auxiliar aqui. Então nos Estados Unidos aconteceu isso. Agora acho que deve ter estabilizado, ou ainda tem algumas vagas que ainda precisam de pessoas. Mas a ajuda fica boa porque o cara não quis trabalhar. E, lógico, nem todo mundo pensa assim, né? Muita gente mais sábia falou, o mercado abriu,
eu ainda ganhei um dinheiro, eu vou aproveitar e vou trabalhar e vou ganhar mais. Né? Mas tem gente que não pensa assim, que gosta de, enfim, de se encostar um pouco, que nem a parábola do filho pródigo, né? O cara que recebeu a herança e torrou tudo. Então, essa questão dos filhos serem herança do Senhor, a igreja tem perdido um pouco dessa visão, mas a gente precisa resgatá-la porque a Bíblia fala que é uma bênção. E aí, ligando com o versículo 4 aqui, ó, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ó, flecha nas mãos do guerreiro. O guerreiro é aquele que ele é adestrado para a guerra. Então, ele tem prática em atirar as flechas, ele atira com força. E aqui fala dos filhos da mocidade. Porque aqui tem duas coisas que são bem importantes aqui. Tem um princípio bíblico. Se ele está falando de filhos da mocidade, ele está dizendo para você, quanto mais novo, mais jovem você tem os filhos, é melhor. E de fato, parando para pensar, pessoal, eu fiz um exercício, né, na reflexão aqui, e é verdade. Se você tem filhos jovens, você vai passar mais tempo com os seus filhos, mais tempo, mais anos. Então, quando seu filho vai ter 50 anos, você vai estar lá com seus 75, 80, né? Se você teve seu filho ali com 25, 30 anos. Tem gente que tem filho com 20 anos. Então, quando o filho tem 50, você está com 70. Você já vai poder ver seus netos. Você vai ter uma sabedoria acumulada muito grande, né? Com seus 70 anos. Você está convivendo com os seus filhos e os seus netos, e podendo passar tudo aquilo que você aprendeu para eles. Então você consegue ser o sábio ali da família. Um dia desse eu estava vendo, vou fazer aqui vou abrir um parênteses, tá? Vou usar um exemplo aqui secular, mas eu creio na maturidade dos irmãos aqui. Eu estava vendo um filme Poderoso Chefão, não sei se alguns irmãos assistiram. O filme conta a história da máfia. Então ali não tem muito bom exemplo para a gente tirar daquelas pessoas, não. Mas tem um aspecto aqui que casa, que é o cabeça lá da família, que já é um ancião, e os filhos ali pedindo algumas opiniões para ele, para como ele conduz a máfia. Não é um bom exemplo, mas o ponto é que a estrutura familiar era muito intacta e muito dura, e os filhos sempre se consultavam com o pai, os netos já tinham alguns netos, quando o avô ali, com os filhos, quase morreu, os netos lendo ali a carta do avô, eu te amo e tal. Então tem toda essa visão da estrutura familiar muito sólida. Enquanto essa família foi sólida, de novo, estou contando com a maturidade dos irmãos. A máfia é um negócio bom, mas estou pegando só o exemplo da estrutura familiar ali. Enquanto a unidade familiar foi dura, aquela família prosperou no crime. Olha só, prosperou no crime. O pai, o ancião ali dando um conselho para os filhos. Tinha alguns filhos que não batiam muito bem na cabeça, aprontavam, mas enfim, foi duro. Aí um dos filhos depois, quem assistiu o filme sabe o que eu estou dizendo, um dos filhos depois assumiu o negócio da máfia, e aí conduziu com mão de ferro. O pai ele era mais diplomático ali. Mas o ponto que eu quero dizer é, o pai que tem os filhos mais jovens consegue apoiar os seus filhos muito mais, conduzi-los no caminho do Senhor com muito mais solidez. Imagina só, o cara, uma pessoa que vai ter filho hoje, tem uma visão no mundo para você adiar a maternidade e a paternidade. A mulher ela não tem problema, se ela adiar muito, daqui a pouco ela não tem mais filho. Chegou nos 35, a curva já cai muito, aí por sorte ainda consegue ter algumas mulheres até uns 40. O homem não, o homem consegue ir mais adiante. Mas tem muitos homens ali que têm filhos com 45 anos, primeiro filho, na verdade, com 45 anos. Tudo bem, nunca é tarde, principalmente se você se converteu mais tarde, nunca é tarde. Deus ele vai te abençoar. Mas você já abriu mão de um bom. Quando você tiver 75 anos, 70 anos, seu filho vai estar com 20 e poucos, ainda está começando a vida dele. Então, em alguns períodos da vida dele, você vai deixar de aconselhá-lo, porque o tempo ele é duro, ele é inexorável. Sendo realista, você vai morrer e o filho vai ficar ainda muito mais jovem. E tem gente que tem primeiro
primeiro eu não digo, mas tem gente que tem filhos ali com 60 anos. Quando teu filho for adolescente, você já vai estar chegando nos 80 ali. Como você vai acompanhar o crescimento do teu filho? Por isso que ele fala que, como flechas na mão do guerreiro, aquela flecha que você atira com firmeza, com força, para destruir os seus inimigos, os filhos da mocidade. Olha o que o Salmo fala. Está vendo como o Salmo ele dá uma visão muito diferente do que Deus pensa do que o mundo fala. O que o mundo fala é uma coisa, o que o Salmo fala, o que Deus fala através desse Salmo é outra. Você tem que ter filhos mais cedo, é isso que o Salmo está dizendo. E esses filhos mais cedo, eles são bênçãos, eles são como flechas que destroem os seus inimigos. Parando para pensar, nós como pessoas de Cristo, quando nós acompanhamos os nossos filhos mais tempo, a gente garante que os nossos filhos fiquem firmes nos caminhos do Senhor. E quando os nossos filhos estão maduros e precisando de um conselho, você, ancião, vai poder aconselhar os seus filhos. Filho, eu já passei por isso. Você está com um problema aqui no casamento, mas eu já passei por isso. Fica firme que Deus vai dar vitória. Está passando por um problema financeiro, eu já passei por isso, meu filho. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então nós temos que tomar cuidado aqui. E aí, quando os pais estão mais velhos, mais fracos, aí os nossos filhos que vão ser os guerreiros que vão nos defender. É isso que o salmista fala aqui. Para a gente fechar aqui no último versículo, feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Primeira coisa, aljava, às vezes a Bíblia tem uns termos difíceis. Aljava é aquele saco de flechas que você guarda nas costas. Então você tem que encher esse saco aí com um monte de flechas. Então, feliz o homem, em algumas versões está bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado. Então, repetindo aqui, que ter muito filho ou ter muitos filhos é bênção do Senhor. Apesar da sociedade, como eu disse, não tem mais essa visão. Mas para nós a gente sabe que isso é bênção do Senhor, principalmente quando todos esses filhos são tementes a Deus. Então dá um negócio também, né? Você tem lá um monte de filho, tudo desviado, só dando dor de cabeça. Aí é prova, aí é tribulação. Mas quando todos eles estão firmes no Senhor, é bênção. E é isso que ele está dizendo, e aí, quando eles são bênção, esse homem não é envergonhado. Ele não é envergonhado. Mas cuidado com a microfonia, que é me pegar. E aí tem uma questão que quando ele fala, que é a última frase aqui, que nós, o homem que tem muitos filhos não vai ser envergonhado, e quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui eu vou destrinchar um pouquinho mais com os irmãos, para a gente ir caminhando para o final, mas aqui tem alguns ensinamentos bem importantes. Para você não ser envergonhado, então é o seu filho ou os seus filhos defendendo você perante os inimigos lá na porta. Então, imaginem a imagem aqui do salmista, os seus filhos defendendo você. Eu precisaria recorrer a alguns comentários, e o que os comentaristas dizem é que pode ter um sentido físico também, da força física dos filhos, mas existe também uma disputa em tribunal. E quando você vai nesse caso da disputa no tribunal, ou seja, seus filhos estão lá no tribunal, lembra, nós estamos falando de algo de 2.800 anos. Então esqueçam a visão que a gente tem hoje aqui, voltem lá para as primeiras cidades, onde as pessoas, os homens de negócio, os homens ali da cidade, os chefes das famílias, eles disputavam ali, na entrada da cidade, ou quando vinha alguns inimigos ali, você negociava com eles a porta da tua cidade. Então é como se fosse ali um julgamento, um juízo. Então quando você para pensar, você percebe, então os meus filhos ali, para eles serem esses guerreiros aqui, eles precisam estar bem fisicamente, mas acima de tudo, bem espiritualmente, porque eles vão ser guerreiros honrados, que vão defender a família, então eles têm que ser bem espiritualmente, e eles têm que ser também bem capacitados intelectualmente, porque no fundo é isso. O
o Salmo ele termina com isso daí: você tem os seus filhos ali, e você não vai se envergonhar deles. Olha só, então é bênção. Mas um ponto só, né? Tá, eu entendi. Então, meus filhos bem espiritualmente, que guerreiam ali em prol da sua família, guerreiam em prol do reino de Deus, né, expandindo para uma visão mais espiritual. Então, nossos filhos defendendo o Evangelho de Cristo perante os inimigos e também defendendo a família ali fisicamente e intelectualmente. A grande questão que fecha esse salmo é: como que eu faço isso? Eu, como pai de família, cheguei nessa situação. Eu quero ser esse homem aqui. Eu quero que minha família seja essa aqui. Mas como? É fácil falar. Como que a gente chega nesse estado da arte aqui da palavra de Deus? De ter os filhos que honram a nossa família. De que os pais não são envergonhados pelos filhos, muito pelo contrário. As pessoas olham para os seus filhos e falam: ó, esses filhos vieram de uma família virtuosa. Como? Essa é a pergunta do milhão dessa noite. Como? Ó, eu vou compartilhar com os irmãos algumas reflexões. A primeira delas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos aqui: como fazer com que os nossos filhos cresçam na fé? Esse é o primeiro ponto. Cresçam numa fé sadia para ser esses homens aqui. Olha, irmãos, eu sempre sou humilde aqui para falar para os irmãos. Meus filhos ainda são pequenos. Seria muito bom que uma pessoa com 80 anos, está com seus 5 filhos, todos nos caminhos do Senhor, e todos os netos nos caminhos do Senhor, viesse dar a fórmula para nós. Eu ainda estou no começo da jornada, e muitos de vocês eu sei que estão ainda também no começo da jornada. Então eu vou falar de algo que, queira Deus me abençoe para cumprir na minha vida. Mas eu compartilhando as minhas reflexões e um pouco do meu pensamento com os irmãos, primeira coisa, se eu quero que os meus filhos sejam pessoas de Deus, eu tenho que passar tempo com eles na palavra de Deus. E aí vai um pouco lá para o versículo 2, que fala da pessoa que trabalha demais e que Deus dá a bênção, dá o pão quando dormimos. Se eu trabalho demais, eu não tenho como passar esse tempo com os meus filhos para que eles cresçam na fé. Então aqui vem o primeiro conflito que a gente precisa resolver. Se tem algum de nós nesse dilema, hoje é o momento de nós orarmos ao Senhor: Senhor, me dá a direção para que eu passe mais tempo com os meus filhos, para que eu gaste mais tempo com eles ali na leitura da palavra, na oração. Eu preciso ensinar a palavra do Senhor para os meus filhos. E essa obrigação não é da igreja, porque nós vamos à igreja 1 ou 2 vezes por semana. Essa obrigação é nossa como pais, porque no fundo não é tendo uma hora de ensino bíblico na igreja que resolve a vida dos nossos filhos. É o exemplo, os nossos filhos vêm: poxa, eu vejo que meu pai também é um homem de Deus, ele ora aqui, nos momentos difíceis ele acalma minha mãe, ele sempre fala uma palavra de bênção aqui para minha mãe, ele me acolhe quando eu preciso dele, ele coloca um versículo de Deus para mim. Esse é o ponto. A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem uma vida de devoção com o Senhor. Cada um tem a sua vida aqui familiar, Deus vai dar estratégias para cada um, mas eu acho que esse é o primeiro ponto aqui. E aí tem um detalhe também que joga contra a gente, que é o seguinte: os nossos filhos passam parte da convivência deles, ou das horas deles, recebendo uma influência que não é nossa. Então, o seu filho vai para a escola, por exemplo, passa lá algumas horas, eu não sei o que ele está recebendo lá na escola. Então, você ainda tem um desafio de tentar entender quem está alimentando o seu filho lá na escola e tentar guerrear contra isso. Sempre, muitas vezes, desconstruindo algumas ideias antibíblicas que ele traz para casa, algumas influências de alguns amigos. Esse é o desafio. Então, não é só questão de orar e de fazer um culto e tal, mas você precisa desconstruir junto com ele
alguns pensamentos mundanos que os amiguinhos colocam e que alguns professores colocam também. Isso é um desafio. Então, você precisa passar mais tempo com o seu filho, conversar com ele, entender o que se passa na escola, mostrar para ele muitas vezes o que ele aprendeu lá. Filho, você aprendeu isso? Tudo bem, mas tem esse outro lado também. E tem que sempre lembrar de uma coisa, que às vezes acontece na igreja também. Às vezes a gente está dando aula de escola dominical, a gente tem que considerar uma coisa. Você está falando algo na escola dominical, alguns dos alunos ali, o cara puxa o celular, consulta e fala: professor, o senhor está falando uma questão teológica ali, que não é bem assim. Pensa que o seu filho também pode fazer isso. Então nós, como pais, a gente tem que ser muito bem capacitados para... Não adianta mais, o mundo mudou. Antigamente as pessoas moravam isoladas umas das outras, tinham suas coisas. Agora a gente mora num mundo interligado. Então os nossos filhos podem vir nos questionar e questionar alguns ensinamentos. A gente, como pai, tem que estar apto ali a explicar a nossa fé com amor e com mansidão para os nossos filhos. Esse é o primeiro aspecto aqui. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar os nossos filhos largados, porque se a gente deixa eles largados, é uma influência mundana que vem sobre eles. Agora tem um outro ponto. A parte espiritual a gente entendeu, mas tem também a parte intelectual que ele fala aqui, os nossos filhos vão lá na frente pleitear, ele fala aqui, pleitear com os inimigos à porta, ou disputar com os inimigos à porta. Nós estamos falando se realmente o que alguns intérpretes falam, que alguns comentaristas falam que é uma disputa nos tribunais, então os nossos filhos eles precisam ser bem capacitados intelectualmente. E aí também cabe a nós como pais ajudar os nossos filhos com as ferramentas intelectuais. O ponto que eu queria só compartilhar com os irmãos, já indo mais no finzinho aqui da exposição da palavra, como que a gente consegue ajudar os nossos filhos a crescer intelectualmente, sendo que muitas vezes nós temos as nossas limitações também. Às vezes para alguns de nós aqui faltou um estudo, faltou alguma coisa. Como que eu consigo resolver isso? Porque eu quero que meu filho, realmente, os nossos filhos, os filhos dos cristãos, na verdade, defendam o Evangelho em alto nível. Como que a gente faz isso? Essa é uma outra pergunta desafiadora. Eu não sei dar resposta, mas o que eu consigo compartilhar com os irmãos são algumas leituras que eu fiz, e uma delas, eu li um livro, eu já comentei com os irmãos na igreja uma vez, eu li um livro que chama Outliers, Histórias de Série. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse livro. Esse livro foi escrito por um jornalista americano, e ele não descobriu nada. Na verdade, ele escreveu um livro explicando por que algumas pessoas têm sucesso ou não, mas de uma forma bem objetiva. O livro é muito interessante. Aqueles que trabalham com aqueles que têm filhos, ele não é um livro de como ensinar filhos, nada disso, tá? Mas aqueles que trabalham com educação, com ensino, é um livro muito bom para ler. E aí no livro tem muita coisa interessante, mas um dos pontos que ele fala, ele conta uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que a pessoa detectou, acompanhou um grupo de crianças, um número muito grande de crianças, desde a fase da infância até a fase adulta, com QI elevado. Então fez um teste de QI nas crianças ali, não me lembro dos detalhes, nas crianças de 5 a 6, 7 anos, e viu assim, essas crianças aqui têm um QI elevado, resolvem problemas muito fácil, enfim. Daí ele separou esse grupo de crianças e ele acompanhou essas crianças durante muitos anos mesmo. Aí, eu não vou me lembrar o período, mas um período assim, 20 anos, 30 anos, alguma coisa assim. Daí ele foi ver, agora vamos ver quais dessas crianças que tinham QI alto lá na infância, quantas dessas crianças tiveram sucesso e qual foi o fator de sucesso dessas crianças. Olha, isso aqui é dica para vocês, porque isso é uma diferença na vida das crianças.
Aí ele coloca, daí ele descobriu. Aí descobriu que de fato, sei lá, daquelas crianças que tinham QI alto só, acho que 1/3 dessas crianças foram realmente crianças extremamente bem-sucedidas no futuro. Então tá, então, ou seja, não é só ter um QI alto que resolveu, porque mais da metade ficou para trás. Na verdade, acho que ele separou em 3/3. Um primeiro terço, aqueles que realmente foram muito bem-sucedidas, Aí tem um bloco intermediário que, ok, né, se deram bem, mas intermediário ali, o bloco de cima foram aqueles caras que foram acima da média mesmo, muito bem-sucedidos financeiramente, ocuparam assim, posições de destaque, juízes, médicos e etc. Aí teve um bloco do meio e teve um terceiro bloco, 1/3, que ficou em posições mais assim, enfim, empregos mais simples e tudo mais. Mas o ponto é, o que aquele 1/3 lá de cima tinha que os outros não tinham? Sabendo que todas essas crianças, quando eles tinham 6 e 7 anos, eles eram iguais no intelecto. Então tem um outro fator que não é o intelecto. Aí descobriu, era a família. Mas tá, era a família, tudo bem. Mas o que na família? Esse bloco de cima eram famílias que faziam com que os filhos cultivassem uma erudição. Então eram famílias que estimulavam, os pais já eram instruídos, então, os pais já tinham, pelo menos um dos pais já tinham um curso superior, e aí eles passavam essa erudição para os filhos. Então os filhos sempre tinham muito livros à disposição, liam bastante, estavam mais integrados no ambiente, enfim, cultural, cultura mais alta. Esse era o problema. Aí essas crianças, quando cresceram, elas se distanciaram do outro bloco, os que ficaram para trás. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o mundo, ele oferece uma cultura, vários tipos de cultura, na verdade, para nós. Quando eu digo mundo, não é um mundo em oposição a Deus, na verdade, um mundo físico, terreno que a gente vive. Ele oferece todo tipo de música para vocês, todo tipo de literatura, todo tipo de arte, está tudo aí. Só que tem o joio e o trigo, né? Tem o lixo e tem uma cultura que valoriza as coisas que são belas, que são boas, que valorizam as virtudes. Aí cabe a nós, como pais, apontar, mesmo que nós sejamos simples, mas eu sei diferenciar o que é lixo e o que não é. Então eu vou estimular meus filhos a ter uma cultura mais voltada para as coisas que são belas. Vou dar um exemplo: você pode ouvir um funk qualquer ou ensinar seu filho a ouvir Bach. Você escolhe. Isso vai fazer uma diferença daqui a 20 anos. Você pode deixar o seu filho ler uma literatura chula ou estimulá-lo a ler uma alta literatura. Está aí, o caminho está aí. E é isso que o autor desse livro, o nome dele é Malcolm Gladwell, no livro Outliers, pode ser. É isso que ele diz. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam esses guerreiros e tenham a porta dos nossos inimigos, a gente tem que estimular a gente tem que ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros homens de Deus, e também a gente precisa estimulá-los a serem pessoas de importância, pessoas que valorizem o conhecimento, que manejem bem o conhecimento, para que eles façam a diferença no mundo. É isso que, só para fechar esse ponto, aí eu prometo que é o último ponto aqui antes da gente ir para a conclusão. Eu vi uma vez, eu até revi esse vídeo, porque eu lembrei que eu revi esse vídeo. Tem um filósofo conservador, uma vez, o nome dele é Roger Scruton, fizeram uma pergunta para ele, numa palestra. Eu já contei esse caso lá na igreja também, mas um professor de escola pública, acredito, lá na Inglaterra, ou nos Estados Unidos talvez, enfim, país de língua inglesa, fez uma pergunta para ele já, um filósofo aí de seus 70 e tantos anos, ele já morreu há alguns anos. Fizeram uma pergunta para ele que assim: eu sou professor de literatura e tal,
E eu tentei diferenciar para os meus alunos coisas que são boas e coisas que não são boas. E eu tive um problema com a música. Eu vou até citar os cantores que ele cita lá. Eu falei para os meus alunos que Bach era melhor que Lady Gaga, mas teve um debate muito grande na sala de aula e eu não consegui convencer os meus alunos. Como é que eu consigo convencê-los a largar esse, estou aqui parafraseando, né? A largar esse lixo e ir para uma coisa muito elevada? Aí o filósofo ele pensou, ele parou até para responder essa pergunta. Assim, meio que ele respondeu assim: olha, é difícil. É difícil porque você está fazendo pessoas que estão acostumadas com uma música que praticamente não tem melodia, que é só um ritmo ali, uma letra muito pobre. Eles estão acostumados com isso, com esse lixo. Eles não vão conseguir alcançar direto algo muito elevado. Eles não conseguem. Daí ele faz uma reflexão assim: bom, se talvez você... Aí ele cita uma música do Elvis Presley. Se você colocar essa música do Elvis Presley, que pelo menos tem melodia, os caras vão conseguir diferenciar. Essa música do Elvis tem um negócio a mais que essa outra música não tem, que é melodia. Então você já conseguiu ensinar o cara a pensar um pouquinho mais na música. E aí, quem sabe, lá na frente, só que ele usa uma coisa que serve de ensinamento para nós também, que é um problema hoje para nós todos, que a nossa geração acostumou a estar com a mente muito ocupada, recebendo lixo o tempo todo, muito ligado, a música ligada. E aí o Roger Scruton, esse filósofo, ele fala assim: para alcançar Bach, os jovens têm que enfrentar algo que eles não estão acostumados, que é o silêncio. Que no fundo, a gente só consegue chegar numa reflexão profunda das coisas se a gente aprende a ficar em silêncio, a ter paz para pensar e mergulhar. No fundo, é isso. A gente precisa ensinar os nossos filhos a ter uma vida para apreciar o que é bom, o que é belo, as coisas que Deus criou na natureza, as obras de arte que realmente são obras de arte, que pessoas gastaram muitas horas para fazer uma pintura perfeita, uma escultura perfeita. Escultura também, de novo, vamos cair lá na idolatria lá. Falando do ponto de vista, os irmãos têm maturidade, falando do ponto de vista da arte, né? O cara demorou muito tempo para fazer o álbum. Isso leva tempo, leva um esforço de nós como pais, como educadores dos nossos próprios filhos. A gente tem que ensinar os nossos filhos a chegar nesse nível de excelência. Para a gente finalizar aqui, esperar o outro passar. Para a gente finalizar o Salmo 127, olha, eu estou olhando para aquele relógio ali, mas aquele relógio ali é muito complicado, né? Já está na hora de encerrar, que eu acho que eu me estendi um pouco. Mas, para a gente concluir esse salmo, uma coisa que ele explica para nós, fechando aqui a pregação, duas coisas. O primeiro ponto, todos os nossos planos e propósitos, Deus tem que vir em primeiro lugar. A gente tem que ter uma vida de oração do Senhor para colocar os nossos planos sempre na mão dele antes de nós agirmos. Esse é um ensinamento fundamental para a gente ter uma vida abençoada, para que a nossa casa fique firme no Senhor, para que nós não sejamos surpreendidos por um inimigo à noite, que é a questão da sentinela, para que o nosso trabalho, o pouco que a gente tenha, renda muito. Deus tem que vir em primeiro lugar. E para terminar, os filhos é uma dessas bênçãos que Deus nos dá. Então a gente tem que estar aberto para receber esses filhos do Senhor e criá-los para eles serem realmente como guerreiros, para que eles realmente militem pela causa do Evangelho e para que eles destruam o inimigo, para que eles envergonhem o inimigo lá fora, quando eles pleitearem a porta. É isso que esse salmo diz. O salmo é só bênção pura do início ao fim, se a gente aplicar o nosso coração à palavra do Senhor. Amém? Queria fazer uma oração final aqui. Deus, eu não vou encerrar o culto não, o irmão vai encerrar aqui, mas só queria orar para que Deus faça com que essa palavra frutifique em nossos corações.
Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. O Senhor nos falou nesta noite, ó Deus, que possamos, ó Deus, colocar esses ensinamentos aqui de quase 3.000 anos, Senhor, que possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Deus, que possamos ter um coração aqui ensinado, que possamos buscar mais a Ti, Senhor, colocar o Senhor sempre na frente dos nossos planos, ó Deus, para que o Senhor nos direcione, nos conduza. Peço também, Senhor, que o Senhor aqui nos ajude a cada um de nós a criarmos os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor. Que a Tua palavra frutifique em nossas vidas, que ensinemos os nossos filhos, Senhor, primeiramente, ó Deus, a amar a Tua palavra, a amar o Teu Evangelho, Senhor, a ficarem firmes nos Teus caminhos, e que eles também possam, Senhor, ser pessoas que apreciem a beleza, Senhor, que Tu criaste na natureza, que eles possam, Senhor, ser pessoas que possam ter uma capacidade intelectual, ó Deus, para disputar com os inimigos, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe aqui cada família dessa igreja, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa guardar, Senhor, e proteger cada família aqui, Senhor, cada criança, ó Deus, que cada criança aqui, Pai, venha crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, e todos eles lá na frente, Senhor, venham ser guerreiros, ó Deus, que manejem bem a Tua palavra, Senhor, e que possam honrar cada pai e cada mãe aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe. É uma bênção compartilhar aqui mais uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Amém. Deus abençoe.